Olá, eu sou Daniel Nogueira, eu sou fundador e diretor executivo da Cuidar Saúde Domiciliar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso prontuário. Vamos lá? Bem, introduzindo aqui, vou falar um pouquinho sobre a Cuidar. O nosso negócio é atenção domiciliar, que é a mesma coisa de dizer home care. Nossa missão é oferecer soluções personalizadas e de excelência em atenção domiciliar, atendendo às expectativas dos nossos clientes internos e externos. Os clientes internos são todos os prestadores de serviços e funcionários da empresa. E os clientes externos são todos os nossos clientes, pacientes e familiares de pacientes, fornecedores, parceiros e etc. A nossa visão, onde nós queremos chegar, nós queremos ser a primeira empresa de atenção domiciliar acreditada pela ONA no estado de Minas Gerais, com 90% de satisfação dos nossos clientes internos e externos. Ok, vamos para o assunto do nosso prontuário. O prontuário é o conjunto de documentos padronizados e ordenados destinados ao registro dos cuidados profissionais prestados ao paciente pelos serviços de saúde pública ou privada. O prontuário é um elemento valioso para o paciente e a instituição que o atende, para o médico, bem como para o ensino, a pesquisa e os serviços de saúde pública, servindo também como instrumento de defesa legal. Então, é também um instrumento jurídico, um instrumento reconhecido pela Justiça. Qual a importância de um prontuário organizado? Possibilitar a comunicação entre a equipe multiprofissional, assegurar a continuidade da assistência prestada ao indivíduo, realizar faturamento financeiro, pesquisa, auditoria, documentação legal, comprovar a exata assistência realizada, o que é fundamental no processo ético e judicial, comprovar o número de visitas efetuadas, facilitar a assistência ao paciente e proporcionar maior qualidade do atendimento. Quais são as características que o prontuário deve ter? Deve ser concreto, exato, completo, atual, organizado e deve ter uma definição clara das informações. O que deve conter no prontuário? Evolução completa com a descrição da terapia realizada e estado geral do paciente, data e hora do atendimento, nome completo do paciente, assinatura do profissional assistente e o carimbo. Vamos ver aqui algumas leis. No artigo 299 do Código Penal, está escrito assim: a anotação incorreta, incompleta, falseada ou inexistente no prontuário, quanto aos fatos relacionados com o paciente, pode caracterizar falsidade ideológica. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Qual a pena para isso? Reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa, se o documento é particular. Então, pessoal, informações falsas no prontuário é crime. Artigo 69 do Código de Ética Médica diz o seguinte: é vedado ao médico deixar de elaborar prontuário médico para cada paciente. Então, médicos, é obrigatório o preenchimento do prontuário em todas as visitas e consultas ao paciente. Resolução do COFEM 429 de 2012
É responsabilidade e dever dos profissionais da enfermagem registrar no prontuário do paciente e em outros documentos próprios da área as informações inerentes ao processo de cuidar e ao gerenciamento dos processos de trabalho necessárias para assegurar a continuidade e a qualidade da assistência. Enfermagem, é responsabilidade de vocês o registro do cuidado. Tudo que vocês fazem ao paciente deve ser registrado em prontuário. Resolução número 414 de 2012 do COFITO. Artigo 1º. É obrigatório o registro em prontuário das atividades assistenciais prestadas pelo fisioterapeuta, devendo ser minimamente composto de identificação do cliente, com nome completo, naturalidade, estado civil, gênero, local e data de nascimento, profissão, endereço comercial e residencial, história clínica, queixa principal, hábitos de vida, história atual e pregressa da doença, antecedentes pessoais e familiares e tratamentos realizados, exame clínico físico, exames complementares, diagnóstico e prognóstico fisioterapêuticos, plano terapêutico, evolução da condição de saúde físico-funcional, identificação do profissional com assinatura, carimbo e o seu número de registro no conselho. Então, fisioterapeutas, não basta escrever apenas 2 linhas da evolução clínica do paciente. É obrigatório o registro completo, com tudo isso aqui que foi dito. CCFA número 10 de 2009, artigo 2º. O registro fonoaudiológico em prontuário deverá conter, no mínimo, identificação do cliente, data e horário de atendimento, nome completo, data de nascimento, sexo, filiação ou responsável legal, naturalidade, endereço completo, telefones e nacionalidade, procedência e motivo do encaminhamento, dados da entrevista e anamnese, avaliação e testes realizados com conclusão e laudo, encaminhamentos realizados e retornos recebidos, diagnóstico e conduta fonoaudiológica, informações da devolutiva ao cliente ou responsável, evolução dos atendimentos ou procedimentos realizados e registro do encerramento e alta. Resolução CFM número 1638 de 2012. É obrigatória a legibilidade da letra do profissional que atendeu o paciente. Importante: não rasurar, não aplicar corretivo líquido ou riscar os erros feitos durante o registro. Evitar ter pressa para preencher o registro. Certificar-se de que a informação está exata. Evoluir, anotar, registrar no momento da visita, consulta ou sessão realizada ao paciente. Não levar o prontuário para evoluir em casa. Não podemos retirar o prontuário do local da assistência ao paciente. Não escrever recados pessoais ao término das anotações. Nem textos bíblicos, nem poesias, nem nenhum tipo de texto de origem pessoal. Registrar todos os fatos ocorridos na assistência ao paciente. Não deixar espaço branco entre as anotações. Redigir as informações de forma legível e a caneta azul ou preta. Problemas na qualidade. O que nós temos então identificado aqui nos nossos prontuários, que são não conformidades, anotações ilegíveis, desorganização da pasta, rasuras, ausência de assinaturas, ausência de carimbos, ausência de data e hora da realização da sessão ou visita ou consulta, cabeçalho incompleto, ilegibilidade e registro incompleto, ou seja, informações insuficientes sobre a assistência prestada.
E nós vimos então realizando auditorias nesses prontuários. De janeiro até fevereiro de 2015, nós detectamos as seguintes não conformidades. A ausência de assinaturas não houve em nenhum caso, o que já é uma boa resposta, um sucesso. A ausência de carimbo em 34 anotações no mês de janeiro. Em fevereiro houve uma piora para 41 anotações. Cabeçalho incompleto, ausência do nome do paciente em 74 anotações em janeiro e 77 em fevereiro. Ilegibilidade em 108 anotações em janeiro e 128 em fevereiro. Rasuras em 100 anotações em janeiro e 88 em fevereiro. Registro incompleto não foi detectado e foram analisados 100% dos prontuários da empresa. Bem, pessoal, isso é uma vergonha, é um problema seríssimo. O prontuário é um documento legal, como nós vimos aqui nessa introdução. Vamos falar aqui alguns exemplos de não conformidades. Aqui, todos esses exemplos são de prontuários da Cuidar. Aqui nós vimos ausência de assinatura e carimbo ao final da anotação. Está aqui também uma letra meio ilegível. Conteúdo ruim. Olha só. Isso aqui não podemos considerar nada. Não há informações suficientes aqui sobre o paciente. Ilegibilidade. Então temos a maior dificuldade de entender o que está escrito aqui. Rasura. Aqui tem um exemplo de rasura. Então, pessoal, em caso de erro, você escreveu algo errado, por favor, não risque a palavra ou não tente escrever por cima, mas coloque a palavra errada entre parênteses. Ao final do parênteses, coloque uma vírgula e escreva assim, digo, e coloque a anotação correta. Mas, por favor, não rasure o prontuário e não use corretivo. Ok, vamos falar um pouquinho da nossa organização. Nós também temos identificado prontuários com as folhas todas rasgadas e em completa desordem. Nós precisamos melhorar isso se quisermos ser uma empresa acreditada, se quisermos ter qualidade em nossa assistência. Nós, então, definimos como deve ser a ordem do nosso prontuário. E aqui nós colocamos aqui como exemplo. Então, abrindo o nosso prontuário, nós deveremos ter aqui, na primeira folha, a identificação do paciente e logo em seguida as informações da Cuidar. Depois, o fluxo de atendimento de urgência e emergência. Então, aqui você vai ser orientado o que fazer em caso de urgência e emergência. Por favor, não leia isso, não procure isso somente quando aconteceu uma intercorrência, mas já estude esse fluxo de antemão, para quando acontecer uma intercorrência, você já saber o que fazer. Logo em seguida vem o plano de emergência domiciliar, que vem dizendo condutas em caso de incêndios, de interrupção da energia elétrica, da interrupção de água, interrupção de telefonia e em caso de calamidades públicas. Logo em seguida, telefones importantes. Aqui tem contatos de toda a administração da Cuidar, bem como telefones importantes de emergência, SAMU, Corpo de Bombeiros, CEMIG e etc. Em seguida, escala de intercorrências. Para quem você deve ligar durante a semana, nos períodos noturnos e nos finais de semana, 24 horas, quem que são as pessoas que vão estar com o telefone
disponível para atender qualquer tipo de intercorrência. Em seguida, vem as avaliações dos profissionais de nível superior, que devem ser feitas no momento de admissão do paciente e mensalmente nas reavaliações aos pacientes. Então, a avaliação vem primeiro a avaliação médica, depois a avaliação do enfermeiro, avaliação do fonoaudiológico, do fono, avaliação do fisioterapeuta, avaliação do nutricionista e o sumário de alta, que deve ser preenchido, logicamente, no momento de alta do paciente. Em seguida, vem uma divisão no prontuário, que é onde devem ficar as prescrições médicas. Então, as prescrições médicas vão ficar aqui e mensalmente elas devem ser recolhidas juntamente com o prontuário e encaminhadas à empresa. Uma cópia dessa prescrição médica deverá ser enviada imediatamente. Assim que a prescrição for feita, deverá ser enviada uma cópia à administração da empresa para que possamos providenciar os medicamentos prescritos. Em seguida, vem uma divisão onde devem ser colocadas as evoluções clínicas. Então, aqui, de forma cronológica, todos os profissionais de nível superior devem anotar a sua anamnese, as suas anotações referentes à assistência ao paciente. Não deverão ser feitas uma folha para cada profissional de nível superior, não. As anotações na evolução clínica devem ser na ordem cronológica. Ou seja, hoje de manhã, por exemplo, o médico fez uma consulta ao paciente, então ele registra aqui. Logo em seguida, esse mesmo paciente foi atendido pelo fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta dá continuidade, escrevendo logo em seguida, e assim por diante. Em seguida, vem uma divisão das prescrições de enfermagem. Logo em seguida, anotações de enfermagem. Então, aqui os auxiliares e técnicos de enfermagem deverão fazer o seu registro. Em seguida, vão ser colocadas as escalas e folhas de ponto. Então, a escala de serviços do mês ficarão dispostas aqui nessa parte. E as folhas de ponto que devem ser preenchidas pelos profissionais de nível superior. Então, a cada fisioterapia realizada, fonoaudiologia realizada, visita médica, deverá ser preenchida aqui a data, a hora do atendimento, a hora de saída do profissional, a categoria do profissional, o nome do profissional legível, a assinatura, não precisa carimbar, e a assinatura da família, reconhecendo que aquele trabalho foi realizado. Em seguida, vem controles. Aqui nós vamos colocar mapa de controle de glicemia, controles de cilindro de oxigênio e etc. Qualquer tipo de controle. No final, vão ficar as orientações. Então, todo tipo de orientações que são dadas à equipe técnica ou a cuidadores e familiares devem ser registradas aqui no registro das orientações aos cuidadores. E devem ser impressas também e colocadas aqui no final do prontuário. Ok, essa deve ser a organização do nosso prontuário. É nessa ordem que nós queremos que o prontuário seja montado. Eu volto aqui a pedir a vocês toda a dedicação e cuidado que são inerentes a vocês, que são excelentes profissionais. Registrem tudo que vocês fazem aos pacientes, todas as orientações que vocês dão aos familiares e cuidadores ou equipe técnica. Não rasurem, não deixem de assinar e carimbar, datar, preencher cabeçalho. Não anote coisas que não estão relacionadas à assistência ao paciente, não anote recados no prontuário. Faça uma letra legível.
e vamos trabalhar como equipe para diminuir esse número absurdo de não conformidades que temos em nossos prontuários. Pessoal, eu conto com vocês, porque não é só a empresa Cuidar que deseja ser acreditada, mas o que será acreditado é o seu trabalho e o meu trabalho. Portanto, vamos nos empenhar, trabalhar juntos para sermos uma equipe acreditada. Não só uma equipe acreditada, mas a primeira equipe de home care acreditada no estado de Minas Gerais. Muito obrigado.